Meio-dia e 2, Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando com as principais notícias da região. E hoje a gente vai falar sobre a fuga do presídio de Cristalina. 18 detentos conseguiram escapar nessa madrugada. Os moradores da cidade acordaram com um tiroteio. Olá, pessoal. Fugiu e tinha um carro para buscar eles, olha só para você ver. Isso aqui não tem como não, que segurança tá essa Cristalina. Situação complicadíssima, os detalhes eu te conto daqui a pouco e você vai ver também. Polícia esclarece latrocínio de mecânico em Lusiânia. Bispo e padres de Formosa vão cumprir prisão temporária no novo presídio. Moradores reclamam de obra parada no setor leste. Creche deveria ter sido inaugurada em março do ano passado. E a infestação de caramujos africanos em Valparaíso. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. A gente começa essa edição com um recado para você que está sempre ligadinho aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. É que a partir de hoje, anote aí, a partir de hoje, o tempo para as notícias locais vai aumentar. Nós vamos ter 2 blocos para trazer os principais acontecimentos aqui da região do entorno de Brasília. É mais espaço para dar voz a você, telespectador. E vamos às notícias desta terça-feira, dia 20 de março. Moradores de Cristalina acordaram nessa madrugada com um tiroteio. Os disparos foram no presídio da cidade durante uma fuga. 18 presos conseguiram escapar. Sobre esse assunto eu falo ao vivo agora com a repórter Thalia Santos, que tem mais informações. Olá, Thalia, boa tarde para você. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente essa fuga ela mexeu muito com os moradores lá de Cristalina, como você falou, porque esse presídio ele fica em uma área residencial, muito perto de casas, de prédios novos. E aí, quando teve esse tiroteio durante a madrugada, vários moradores acordaram assustados com o barulho. Eu estive lá em Cristalina, conversei com alguns desses moradores. Eles estavam realmente em pânico, porque durante a fuga, alguns desses presos eles chegaram a passar no quintal de algumas casas. Então, para os moradores, realmente é uma situação muito preocupante. Essa ação, ela foi coordenada, essa fuga. Um grupo de homens chegou lá próximo do presídio, cercou o local com carros, motos e começaram a atirar contra os agentes. E aí foi quando os presos aproveitaram para fugir. Felizmente, nenhum dos agentes ficou ferido. Vamos ver na reportagem. Os tiros começaram por volta de 1h30 da manhã e foram vários disparos. Nesse vídeo feito de um prédio em frente à unidade prisional, dá para ver a movimentação. A moradora chega a filmar um homem correndo pela rua. Gente, saiu pelo teto, olha lá. Eu tô com medo, olha ali. Segundo a polícia, cerca de 10 homens em carros e motos cercaram o presídio durante a madrugada e atiraram contra os agentes que faziam a segurança. Os detentos aproveitaram a troca de tiros e a confusão para fugir pelo telhado. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os detentos quebraram a laje de uma das celas e 18 conseguiram fugir, pulando o muro de casas e se escondendo pelas ruas. A casa da dona Fátima divide um muro com o presídio. Durante a fuga, os presos invadiram o quintal dela, deixando para trás chinelos e marcas de sangue na parede. Quando a polícia bateu na minha janela, eu desconfiei. Falei, eles estão dentro do quintal, porque os cachorros estavam latindo desesperadamente. Tiro, tinha bomba, tinha tudo no meio. Teve troca de tiros também entre a polícia militar e 5 homens que estavam dentro desse carro que teria sido usado no resgate dos presos. O veículo estava parado em uma rua perto do presídio, enquanto os policiais procuravam pelos fugitivos. Todos os ocupantes conseguiram escapar. Nós já descobrimos de quem é esse veículo. É uma pessoa que já tem passagem na polícia e provavelmente está envolvido nessa fuga. Nós estamos aguardando os agentes prisionais que estavam no local para prestar os depoimentos, para que a gente dê sequência à investigação. A cadeia pública de Cristalina é a única unidade prisional do município e está superlotada. São 160 presos para 34 vagas. Sempre está tendo fuga aqui, está correndo risco, né? Todo mundo que mora aqui, a gente tem criança, não pode estar deixando as crianças na rua sozinha. O povo vem da faculdade, igual minha filha, sobrinha faz faculdade. Chega geralmente um horário desse, ao perigo que ela está correndo.
A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que está apurando o caso para saber se houve ou não facilitação na fuga. Em relação à superlotação que a gente viu aí na reportagem, a diretoria informou que existe sim um projeto para a construção de um novo presídio no município. Um presídio estadual nos padrões desses que a gente tem visto sendo inaugurados aqui no estado, como, por exemplo, o novo presídio de Formosa. A prefeitura, inclusive, já cedeu um espaço, um terreno para a construção desse presídio, mas, por enquanto, não tem nenhuma previsão de quando esse projeto sai do papel. Anderson. Importante sempre falar, presídios longe das casas. Thalia, obrigado por enquanto, viu? A qualquer momento você pode interromper a gente aqui para trazer novas informações. Estão presos na nova unidade prisional de Formosa o bispo Dom José Ronaldo Ribeiro e quatro padres e outras 3 pessoas envolvidas em um suposto esquema de desvio de dinheiro da Igreja Católica. Eles devem permanecer lá durante 5 dias, que é o prazo da prisão temporária. O Ministério Público revelou ontem os detalhes da operação. Fazendas, gado e até uma lotérica foram comprados com o dinheiro dos fiéis. O fundo falso do armário era usado para esconder o dinheiro. Qual o tanto de dinheiro? R$70 mil, além de dólares e outras moedas estrangeiras. Foram apreendidos ainda joias, relógios e documentos como extratos bancários. Segundo os padres que foram ouvidos até agora, era dinheiro, uma espécie de mensalidade que era paga por aqueles padres que estavam situados em paróquias mais, vamos dizer assim, lucrativas, né, que tinham uma arrecadação maior. A operação aconteceu em Formosa, Planaltina de Goiás e na cidade de Posse. 9 pessoas foram presas, entre elas padres, funcionários da diocese, empresários e Dom José Ronaldo Ribeiro, bispo de Formosa. Interceptações telefônicas ajudaram a desarticular a quadrilha. Os suspeitos foram monitorados por 30 dias. Segundo o Ministério Público Estadual, o bispo comandava o esquema com a ajuda de 4 padres e um monsenhor. Diariamente, eles desviavam o dinheiro do dízimo e das arrecadações com festas e casamentos. O total ultrapassa os R$2 milhões. No que diz especificamente ao bispo, que nós identificamos foram transferências bancárias da conta da Cúria para ele, para a conta pessoal dele, né? Pagamentos em dinheiro que eram realizados por meio do Guilherme, que era o secretário da Cúria. Então ele descontava os cheques nas agências bancárias e repassava esse dinheiro para o bispo, e também dinheiro em espécie. A investigação apontou que o dinheiro desviado foi usado na compra de uma fazenda e até de uma lotérica na cidade de Posse, uma forma de lavar o dinheiro. A investigação começou no ano passado, depois que fiéis denunciaram o bispo e pediram mais transparência na prestação de contas dos gastos da diocese. Os fiéis cobram rigor na apuração do caso. Isso é horrível, né? Isso é um tapa na cara da sociedade, né? Tanta gente na rua aí precisando de ajuda e eles só embolsando, né? Complicado. Que a gente não perda a nossa fé. É continuar a nossa luta, entendeu? A gente está muito chocado e vamos esperar o final, o que vai dar. Quem deve vai ter que pagar. Disse tudo, né? Quem deve tem que pagar sim. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro disse que o advogado dele ainda não teve acesso ao processo e nega qualquer envolvimento com os crimes. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, disse que está buscando mais informações sobre as denúncias. Nós tentamos contato com os outros envolvidos, mas não recebemos resposta. Em maio do ano passado, o mecânico Saulo Lima Pires foi assassinado durante um assalto. O crime gerou muita repercussão aqui na cidade, aqui em Lusiânia, e o mecânico tinha saído da igreja e estava voltando para casa quando foi rendido pelos criminosos. Foram 10 meses de investigação. Ontem, a polícia apresentou os suspeitos de praticar esse latrocínio. Foram presos Patrick Marques dos Santos, Mateus Siqueira do Nascimento e Agnaldo Pereira da Rocha, que seria o mentor do crime. De acordo com a polícia, eles assassinaram o mecânico Saulo Lima Pires, de 36 anos, durante um assalto em maio do ano passado. Na noite do crime, Saulo estava ajudando nos preparativos para a inauguração de uma igreja no centro de Lusiânia. Na volta para casa, foi abordado pelos criminosos. O corpo foi encontrado horas depois, numa rua a 3 quilômetros de onde ele morava. Os bandidos levaram o carro e o celular da vítima.
A investigação apontou que os criminosos roubaram o veículo para praticar outros crimes na região. Bom, foi um crime que, como a gente disse, causou muita comoção na cidade. Para falar sobre as investigações, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Anhanguera o delegado Danilo Martins. Delegado, muito obrigado por ter vindo. A primeira pergunta é como é que a polícia chegou até esses suspeitos? Boa tarde, Anderson e os telespectadores. Foi uma investigação complexa que perdurou por alguns meses, mas já no início identificamos que um dos suspeitos, um dos autores, ele teria por acidente, durante a execução do crime, efetuado um disparo de arma de fogo no próprio pé. Então, logicamente, ele teria procurado socorro médico em alguma unidade. Descobrimos que ele foi até Goiânia e foi atendido no Hospital de Urgências em Goiânia. A partir dessa informação, a investigação evoluiu. Foram presos Patrick Marques dos Santos e conseguimos identificar que o Patrick Marques e o Matheus Siqueira foram executores desse crime e que ainda contou com a participação do Aguinaldo Rocha, o qual na época já estava preso no presídio de Cristalina, em decorrência da Operação Faroeste de Caboclo, mas que mesmo no presídio ele ainda coordenava as ações dessa associação criminosa na rua. O crime de latrocínio é um crime muito complicado de ser desvendado aí pela polícia, para a polícia poder investigar, justamente porque, nesse caso, inclusive, ninguém viu o momento do crime, não foi isso? Sim, é um crime, é uma investigação de grande complexidade em razão da ausência de testemunhas, principalmente nesse caso concreto, e infelizmente a vítima faleceu já ali no momento do crime, então não havia possibilidade de reconhecimento ou provas nesse sentido. Porém, com várias técnicas de investigação, a Polícia Civil conseguiu elucidar e chegar até a autoria desse crime bárbaro. Esses suspeitos, inclusive, dois já estavam presos em Cristalina, né? Sim, desses suspeitos, o Patrick estava foragido, foi preso ontem, e 2 estavam presos no presídio de Cristalina, que era o Aguinaldo e o Matheus. Contra os 3 foram cumpridos mandados de prisão temporária, e eles foram indiciados por latrocínio consumado e associação criminosa. E olha só como a Thalia disse no começo do jornal sobre a fuga lá de Cristalina, os 2, inclusive, conseguiram fugir nessa madrugada, não foi isso? Sim, após o cumprimento desses mandados, o Aguinaldo e o Matheus, infelizmente, estão entre os detentos que fugiram do presídio. E a Polícia Civil está à disposição para receber informações e peço à população que qualquer informação sobre esses 2 foragidos ou qualquer um dos outros foragidos que ligue no 197 da Polícia Civil e repasse essas informações para auxiliar as forças do Estado a recapturar todos esses presos. Nós acabamos de ver as fotos deles agora aqui na tela, então é importante a denúncia, né? É importante deixar claro também que a denúncia é sempre anônima. Sim, é importante que a população participe, denunciando foragidos ou crimes e que essas informações serão sempre mantidas no anonimato. Para a gente encerrar então, qual é o número que a pessoa pode ligar? Pode ligar no 197, que é a central do Disque Denúncia da Polícia Civil. Tá ótimo. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no J1. Agradecemos a oportunidade, tenha uma boa tarde. Boa tarde para o senhor também. A gente muda de assunto, vou te perguntar, está procurando emprego? Se você que é de Formosa, fique atento porque há vagas no Cine da cidade. Confira. O Cine de Formosa oferece uma vaga para montador de móveis e entregador, uma vaga para analista fiscal. O Cine também oferece vagas para pessoas com necessidades especiais, uma oportunidade para assistente administrativo, uma vaga para auxiliar de limpeza e uma vaga para operador de caldeira. E veja a seguir, moradores cobram a conclusão da obra de uma creche no setor leste. A unidade que deveria atender as crianças da região está com as obras paradas. E aí no seu bairro tem uma obra parada também, abandonada? Mande a sua participação aqui pra gente pelo e-mail jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br ou pelo aplicativo QVT. E a gente traz ainda as informações atualizadas sobre o resgate, sobre a fuga de 18 presos da cadeia de Cristalina. Agora, 12h16, o Jornal Anhanguera volta já. Estamos de volta com o Jornal Anhanguera e começa daqui a pouquinho, a 1h14 da tarde, o outono. A estação das folhas secas chega com altas temperaturas e o calor típico do verão. As temperaturas mais amenas e o tempo seco são características da nova estação. A previsão é que a gente sinta mais essa mudança a partir de maio. Nós estamos vendo imagens de Lusiânia, nesse momento fazendo 32 graus. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje não deve chover. O outono termina no dia 21 de junho, com a chegada do inverno.
A gente fala agora, infelizmente, da violência no transporte público aqui no entorno. Quem precisa andar de ônibus convive diariamente com o medo. No final de semana, uma mulher foi baleada durante um assalto dentro de um coletivo na BR-040 em Valparaíso. A bala calibre 22 ficou no assoalho do ônibus. Se passando por passageiros, os dois homens embarcaram nesse ponto de ônibus, na BR-040. Colocou a arma na minha cabeça e falou, me dá o dinheiro do caixa e o seu celular. Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus. Segundo o motorista, os bandidos estavam agressivos e acabaram se irritando com uma mulher que usava fone de ouvido. Disse que se estava desacreditando dele, achando que a arma era de brinquedo e pegou automaticamente, já acertou o tiro nela. Na tentativa de proteger o rosto, ela levou um tiro na mão. Depois de atingir uma das passageiras, os bandidos ordenaram que o motorista parasse o ônibus aqui nesse ponto e fugiram pelo mato. Segundo a empresa que faz essa linha, os assaltos já se tornaram rotina. A média é de 1 por dia. Todo dia tem assalto. Já teve carro que foi assaltado 2 vezes. Num dia só, um carro mesmo. Foi assaltado na primeira viagem e na última viagem. Os motoristas ficam tudo com medo, né? Fica difícil a gente arrumar até motorista para rodar, motorista, cobrador. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que no ano passado foram registrados 57 casos de assaltos a coletivos só em Valparaíso. Número que pode ser maior, segundo a polícia, já que nem todos registram a ocorrência. Tenho muito medo. Eu já fui assaltada até e tal. Aí... Como é que você anda agora depois disso? Olhando para tudo que é lugar. Olhando, desconfiando de todo mundo, sempre tenho medo de tudo. Quem depende do transporte público entre as cidades do entorno e o Distrito Federal se sente refém da violência. Eu fico com medo, porque mesmo assim a gente tendo um dinheiro, chave, celular, essas coisas, tem que esconder, porque é difícil a gente comprar e chegar e acontecer essas coisas com a gente. A gente sai de casa, pede a Deus que proteção, que aí você vai tranquilo. É um problema antigo, recorrente, e as respostas são praticamente as mesmas. O morador não aguenta mais e quer, no mínimo, segurança. A Polícia Rodoviária Federal disse que está reforçando o patrulhamento e fazendo operações para tentar impedir os assaltos a coletivos na BR-040. Vamos agora falar sobre o Fui Conferir, que uma creche que está sendo construída no setor leste deveria ter sido inaugurada em março do ano passado. Só que a obra está abandonada. Enquanto isso, os pais que têm filhos pequenos estão sem uma vaga. Os moradores mandaram a sugestão de reportagem aqui pra gente e eu fui até lá conferir. Jandira, Diana e Daiane. O que elas têm em comum? Todas são mães de crianças entre 1 e 3 anos. Os pequenos deveriam estar matriculados e estudando nesse lugar abandonado. Local que deveria ser uma creche. Difícil, né? Porque a gente precisa trabalhar, já tem um tempo que está sem trabalhar, ela está precisando ir para a escola, para a creche, não consegue, né? Ela já fez 3 anos, já é para estar estudando, né? E aí não tem condição, porque no particular não dou conta. E várias outras mães do setor leste estão indignadas com essa situação. Uma creche seria uma mão na roda para a Stephanie, que por causa da pequena Luísa não pode trabalhar. Eu estaria trabalhando, ela teria um auxílio, estaria com outras crianças também desenvolvendo, porque faz parte da criança também desenvolver. A obra da creche, orçada em mais de R$1 milhão, era para ter sido concluída em março do ano passado. Só que até agora, nada. Segundo os moradores, a obra está parada por aqui há mais de 1 ano. Agora, sem ninguém trabalhando, o lugar está servindo como esconderijo de bandidos. Como a gente pode ver, está tudo aberto. Qualquer pessoa entra e sai tranquilamente daqui. Isso daqui virou um esconderijo de malandro, aí a gente está passando aqui, de vez em quando está vindo pessoas pedindo socorro aqui. Essa moradora conta que, além do perigo, o lugar também foi alvo de vândalos. Segundo ela, teve gente roubando canos e materiais de construção, ou seja, um prejuízo que sempre sobra para o morador. A gente vê o dia a dia saindo com material daqui, foi muitas vezes já arrombado e a gente pedia para o pessoal vir aqui, realmente vinha, mas já tinha ido embora. Então estão destruindo o patrimônio, né? Por nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a empreiteira atrasou a obra, mas que a construção será retomada. A Secretaria não deu um prazo de quando isso vai acontecer. A gente, claro, vai continuar cobrando uma resposta para os moradores. A gente lembra que existe um déficit de vagas em creches. Todo começo de ano, pais precisam dormir em filas para conseguir uma vaga para os filhos. Se estivesse funcionando, com certeza, né, essa nova unidade aí poderia amenizar
a falta de vagas. Em Valparaíso, o problema é uma infestação de caramujos africanos. No Jardim Oriente, os moradores estão incomodados com a situação. O mato alto nos terrenos baldios acaba atraindo esse animal que pode transmitir doenças. O terreno está infestado de caramujos. Um bichinho pequeno, devagar, mas que está trazendo um transtorno enorme para a vizinhança. Eles começaram a aparecer nesse lote abandonado no início do período chuvoso, há uns 5 meses. O clima quente e úmido contribuiu com a proliferação e hoje, quando os moradores não ficam de olho, eles acabam entrando nas casas. Todo dia a gente está tendo que olhar, né, à noite e pegar sal, né, para colocar, porque as doenças que eles transmitem, se a gente deixar entrar dentro de casa, aí complica ainda mais. Os caramujos africanos, que são esses que estão aparecendo aqui no terreno, eles têm hábitos noturnos. Costumam sair à noite para se alimentar e para se reproduzir. E é nessa hora que os moradores aqui estão aproveitando para recolher o maior número possível deles. Esses aqui, que estão nesse balde, foram recolhidos apenas ontem à noite. Já são muitos, né? Mas tem dias que eles chegam a juntar mais de 50. A dona Maria está sempre de olho no terreno e usa luvas de plástico para pegar os animais. Usando luva para, né, pegar aqui no balde que tá os caramujos, né, porque é um perigo que causa doença. A vizinha aqui, ela sempre recolhe, coloca sal, né. Ela está fazendo certinho. Segundo essa bióloga, é preciso mesmo proteger as mãos na hora de mexer com os moluscos, porque eles podem sim transmitir uma série de doenças caso o ambiente esteja contaminado. Se tiver um contato com o animal, né, a pele, ou se você consumir um alimento ou água que esteja contaminado daquele ambiente. Animais domésticos, pela toxicidade que o animal transmite, né, do muco, ele pode fazer o óbito do animal, ele pode causar o óbito. Na hora do descarte também é preciso tomar alguns cuidados. Os caramujos não devem ser jogados no lixo doméstico. O correto é ela pegar esse animal, matar, né, fazer, no caso, o sacrifício dele e fazer uma cova na terra para que ele possa ser, né, impedido de ter contato com animais domésticos ou até mesmo se reproduzir em outro quintal. Os moradores vão lidando com o problema do jeito que dá, mas o que eles pedem mesmo é uma solução definitiva. O mato, ele toma conta do lugar, está causando esse transtorno aqui para os moradores aqui mais próximos aqui, encostados no lote, né? Por nota, a Prefeitura de Valparaíso informou que vai encaminhar uma equipe das zoonoses ao bairro. Agora, o morador tem que cuidar dos quintais e principalmente dos lotes baldios. Você também pode participar aqui do J1, é muito fácil, é só baixar o aplicativo QVT no seu celular, que é de graça. Outra opção é o nosso e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br. E tem ainda o telefone da nossa produção, 3622-1600. Nós estamos aguardando a sua participação. E já estão no ar os vídeos que os brasileiros estão enviando para o projeto da Rede Globo, Que Brasil, que você quer para o futuro. E muitos pedidos de alguns goianos já apareceram na nossa telinha, inclusive de gente aqui do entorno de Brasília. A Kélia pegou o celular, foi para a praia do Lago Azul, em São Simão, e mandou o recado. Que país ela quer para o futuro? E não é que o vídeo foi parar no Bom Dia Brasil? Queria falar de honestidade, de verdade, né, de compromisso, respeito com a coisa pública. E aí eu falei. O Marcos Vinícius de Catalão também apareceu para o país inteiro no Jornal Nacional. Eu realmente mandei, mas eu não esperava que fosse ao ar. E você também pode aparecer aqui na tela da Globo. Gente, é muito fácil, não tem segredo nenhum. Escolha um lugar representativo da sua cidade. Bom, nós estamos gravando aqui em Rio Verde, escolhemos o Espelho d'Água. É que o pessoal gosta bastante aqui desse lugar, viu? Bom, inicie o seu vídeo falando o seu nome e a cidade onde você está. Celular sempre deitado, na horizontal, gravando sempre de dia. E aí você vai ter 15 segundos para responder uma pergunta importante. Que Brasil você quer para o futuro? O Jânio da Cidade Ocidental usou os 15 segundos para falar da desigualdade social. A gravação também foi no Jornal Nacional. Sou Jânio Gomes, falo de Cidade Ocidental, Goiás. Aqui tem 60 mil habitantes. Eu falei, muitas pessoas devem ter gravado, então o meu vai ser só mais um. Mas que bom que eu fui escolhido para ser o porta-voz do meu município, é uma honra.
Tá vendo aí como é fácil, né? Então, faça o seu vídeo e mande pra gente. Para enviar, acesse o link g1.com.br/Brasil que eu quero. E você pode também mandar o seu vídeo diretamente pelo nosso aplicativo, o QVT. E a gente volta a falar agora com a repórter Thalia Santos sobre a fuga no presídio de Cristalina. Thalia, como é que estão as buscas, hein? Anderson, as buscas continuam. A Polícia Militar tem procurado por esses foragidos desde que foi acionada, ainda durante a madrugada, logo depois da troca de tiros, quando os presos fugiram. Então, ainda durante a madrugada, a polícia conseguiu recapturar um dos detentos, o Fabiano Miranda. Segundo a polícia, ele estava caminhando na BR-040, ali em Cristalina, sentido Lusiânia. A polícia acredita que ele estaria voltando para a casa onde ele morava, no distrito de Campos Lindos, lá em Cristalina. Mas outros 17 continuam foragidos. A polícia tem divulgado, como a gente tem visto aí nas imagens, as fotos dos detentos que fugiram, para que, se as pessoas tiverem alguma informação, algum morador tiver visto algum deles pela região, possa fazer a denúncia. A polícia diz que tem recebido várias denúncias anônimas sobre o paradeiro desses foragidos. Quem quiser fazer a denúncia pode entrar em contato pelo 197 ou pelo 190. Anderson. Reforçando sempre, as denúncias são anônimas. Thalia, muito obrigado por suas informações e a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Bom trabalho para você. Vamos dar mais uma rodada para dar uma olhada nas vagas de emprego. Confira agora as oportunidades do Cine de Cristalina. O Cine de Cristalina oferece uma vaga para eletricista de automóveis, uma vaga para chapeiro, uma oportunidade para auxiliar de produção, uma vaga para cuidador de idoso, uma vaga para técnico em eletroeletrônica e uma vaga para mecânico de suspensão. Boa sorte! Pausa rápida para o intervalo comercial, 12h31, o Jornal Anhanguera volta já.